Deus abençoe sua vida, uma semana de vitória, uma semana abençoada na presença do Senhor, depois de um domingo extraordinário. Que domingo ontem! O melhor dia da semana, quando nós recebemos uma palavra de fé. Se você não assistiu, entra lá nas redes sociais da nossa igreja, IB Nova Cidade, e você vai viver uma experiência transformadora. Eu tenho certeza que essa semana vai ser uma semana de vitória. Vamos ter lutas, vamos ter batalhas, mas eu não tenho dúvida que nós vamos ter grandes vitórias no nome de Jesus. Amém? Eu estou aqui para gravar mais uma palavra, estou de cenário novo hoje. Não sei se você gostou desse, dos outros, depois você escreve aí, a gente tem colocado alguns vídeos, mas o meu propósito, o meu objetivo é ser canal de Deus para edificar a tua fé, fortalecer a tua fé e te levar a um novo nível de relacionamento com Deus e de vitória nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Pois é, hoje eu quero falar com você sobre batalha espiritual. Quero continuar aqui no capítulo 6 de Efésios. Hoje eu vou ler o verso 12, que diz assim: pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Querido, um casal, certa vez, estava passando um momento muito difícil no seu relacionamento e ele já estava decidido a pedir o divórcio para sua esposa. Um dia ele sentou no café da manhã com a sua esposa e falou para ela: olha, eu quero o divórcio. Eu vou sair de casa porque não dá mais para a gente continuar junto. Eles estavam vivendo muito mal. Ele estava tendo interesse em um relacionamento extraconjugal e ele pediu o divórcio à sua esposa. Sua esposa, muito triste, entrou no quarto, dobrou seu joelho, orou e pediu a Deus que não permitisse que o seu casamento terminasse. Depois ela se levantou e teve uma ideia, que acho que foi Deus que colocou no coração dela. Ela virou para ele e falou: olha, eu te dou o divórcio, mas te peço um prazo de 30 dias para o divórcio. Então essa esposa, ela simulou uma enfermidade e disse para ele que ela estava muito doente, que ela não podia fazer nada. E aí aquele esposo então concordou com o prazo de esperar os 30 dias e começou a cuidar da esposa. Passados os dias, ele começou a cuidar dela, ela estava frágil, fraca, começou a ajudá-la para preparar alimento, começou a fazer as coisas para ela, Aí chegou um ponto até de dar comida na boca da esposa, carregá-la no colo. E aí no final de 30 dias, quando passaram os 30 dias, ela se virou para ele e falou assim: olha, já passaram os 30 dias, se você quiser ir embora, você pode ir embora. E para a surpresa dela, o esposo se voltou para ela e falou assim: olha, eu estou repensando a minha decisão. E ela falou: por quê? Porque nesses 30 dias que você precisou mais de mim, eu cuidei de você, me aproximei mais de você, eu percebi quão frágil você é, mas também comecei a renascer sentimentos que eu não tinha por você. Ao tocar em você, ao ajudá-la, a vê-la mais sensível, a vê-la mais debilitada mesmo, isso me trouxe um novo sentimento. E eu gostaria de realmente tentar dar uma chance para que o nosso casamento mudasse. Passado aqueles dias, a esposa se restabeleceu e eles começaram a focar num relacionamento diferenciado, onde a proximidade, o toque, a gentileza, o respeito começaram a fazer parte do relacionamento dos dois e eles salvaram o casamento. Eu te conto essa história porque quando eu olho para o texto que nós acabamos de ler, esse texto fala que a nossa guerra não é contra a carne ou o sangue. Ou seja, a sua briga não é contra as pessoas. Seu problema não é contra o teu cônjuge, não é contra os teus filhos, não é contra pessoas da sua parentela, até mesmo pessoas do teu relacionamento. O teu problema é contra os espíritos maus que atuam nas regiões celestiais. O mundo espiritual é uma realidade e o mundo espiritual, ele trabalha para usar as pessoas para que elas possam prejudicar e tirar as pessoas da presença de Deus. Foi assim com Pedro e Jesus. Você lembra que certa feita Pedro disse para Jesus que ele não ia morrer, que ele não ia passar sofrimento, que
que ele daria vida por Jesus, Jesus o repreendeu dizendo: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita as coisas de Deus. Ou seja, ele não repreendeu Pedro, ele repreendeu Satanás. Ele não brigou com Pedro pelas palavras de Pedro, mas ele brigou com o diabo, que estava usando Pedro para tirar Jesus do seu propósito e cumprir a sua missão. E é assim na maioria dos nossos relacionamentos. Mas infelizmente as pessoas brigam contra as outras. As pessoas levam para o pessoal aquilo que é espiritual. Eu costumo dizer que tudo na vida é espiritual. Não é a questão de espiritualizar tudo, mas é a questão de a gente perceber que o mundo espiritual é real e ele atua no mundo natural para tirar a gente dos planos e da bênção do Senhor. E as pessoas, ao não perceberem isso, elas começam a estragar suas vidas, seus relacionamentos, deixam de viver uma vida abundante, uma vida abençoada, porque começam a brigar, a sentir raiva e até mesmo guardar mágoas em relação às outras pessoas. Querido, nesse texto aqui, Paulo deixa bem claro que existe uma hierarquia no mundo espiritual. Ele diz que a nossa guerra é contra principados, potestades, príncipe do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade. O mundo espiritual tem níveis e o reino das trevas tem demônios mais fracos e mais fortes. E às vezes nós travamos guerras que é contra principados e potestades, que são poderes que atuam em regiões de forma poderosa para trazer uma grande tragédia, um grande mal contra as nossas vidas. Podemos dizer que essa pandemia é uma atuação de principados e potestades. Não é um demônio qualquer, não é uma ação de uma pessoa isolada, é um contexto global, mundial e até territorial ou nacional, né? Na verdade, são ações tão grandiosas e poderosas que nós precisamos saber como devemos combatê-las usando a armadura espiritual, as armas espirituais corretas e vencê-las no poder do nome de Jesus. Porque a questão não é simplesmente se desesperar por essas coisas, descobrir que elas existem e entrar em desespero, mas saber que maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, como disse a palavra de Deus. Que Deus é maior na nossa vida e que Ele já venceu a cabeça da serpente, esmagando ela na cruz do Calvário. E nós temos um poder maior, que é o poder de Deus na nossa vida. E se a gente usar a armadura espiritual de maneira correta, nós vamos vencer no poder do nome de Jesus. Há uma expressão aqui muito interessante no final desse versículo que fala das regiões celestes. As regiões celestiais aparecem 5 vezes no Novo Testamento e ela só aparece no livro de Efésios. Efésios cita 5 vezes as regiões celestiais. Por quê? Porque existe essa região que é fora do plano natural e ela é real. E ela atua onde seres espirituais bons e mais estão atuando nessas regiões para poder influenciar o mundo natural, o mundo da criação de Deus. E nós precisamos entender que a nossa guerra é nessas regiões, que o cristão trava batalhas nessas regiões. E como que ele acessa a região celestial? É através da oração, é através do discernimento do Espírito, que é um dom espiritual, é através da sua intimidade com Deus, é através do seu relacionamento com a palavra de Deus, com a sua vida com o Senhor, que ele tem o discernimento para contemplar o mundo espiritual, abrir o céu, como muitos tiveram na Bíblia, como Daniel, Ezequiel, o próprio João, viu os céus abertos e tiveram experiências com o mundo espiritual, que é uma realidade hoje, e às vezes a gente não se dá conta dele. Eu estou falando isso para você entender o nível da batalha que você trava, mas saber como vencê-la. Certa vez eu fui visitar um jovem forte, bonito, saudável, mas muito problemático. Ele queria se firmar na igreja e não conseguia. Ele tinha relacionamentos com muitas mulheres, muita balada, muita noitada, e a vida dele não se firmava. E quando eu fui na casa dele, Deus me incomodou com um vaso de planta que tinha na sua casa. E depois que nós fui orar por ele, ele manifestou um demônio. Eu estava com uma outra pessoa e ele começou a quebrar tudo, a ficar nervoso, a ficar agressivo. E a gente ali preocupado com a situação que ele estava fazendo, chegou a derrubar algumas coisas dentro de casa. Eu repreendi em nome de Jesus e amarrei aquela entidade. Naquele momento ele se ajoelhou e ele ficou com as mãos para trás, imóvel.
E ali, a partir daquele momento, travamos uma batalha para expulsar aquela entidade daquele jovem. Mas Deus sempre me incomodava com aquele vaso de planta. Era uma planta chamada de São Jorge, espada de São Jorge. E aí, depois que repreendemos o demônio, depois de muita oração e muita luta, aquele jovem se acalmou e ele se levantou e perguntou o que aconteceu com ele. E aí eu expliquei o que aconteceu. E aí Deus falou, aquela planta, desenterra aquela planta. E Deus colocou algo no meu coração e eu falei para ele, tem alguma coisa enterrada nessa planta que está atuando nas regiões espirituais na tua vida. E ele falou, essa planta foi um parente que me deu. E quando eu falei, se você desfaria dela, e ele disse, não, claro, eu nem gosto muito dessa planta. Ele foi, pegou a planta, arrancou, quebrou a planta toda, tirou do vaso e tinha um boneco de pano embolado, enterrado dentro do vaso daquela planta. E ali Deus trouxe o discernimento, que havia sido feito um trabalho para aquele jovem, para que ele vivesse uma vida desgraçada como ele estava vivendo. E aí nós quebramos tudo aquilo, jogamos fora, falamos ali para ele que ele precisava realmente tomar uma aliança com o Senhor Jesus. Ele fez uma oração tomando essa aliança e a partir daquele dia a vida daquele jovem mudou da água para o vinho. Ele se tornou um cristão de verdade, se firmou na igreja, deixou as coisas erradas que ele estava fazendo e ele viveu uma nova vida com o Senhor. Eu quero te contar tudo isso hoje para que você entenda o nível de batalha que nós travamos e para que hoje você possa acessar o mundo espiritual com armadura espiritual, porque não é de qualquer maneira. Você precisa estar revestido, você precisa estar armado. Mas quando você estiver preparado, saiba que o inimigo não poderá te derrotar. Um dia de vitória para você é o que eu desejo hoje, em nome de Jesus. Ore comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa semana que está começando, segunda-feira. Te peço a tua bênção sobre cada um. Te peço que o Senhor revista o teu povo com armadura espiritual, fortaleça, porque esse principado e potestade que estamos lidando para enfrentar o Covid-19 vai cair em nome de Jesus. Nós vamos ter vitória, Pai, e eu creio que o Senhor vai mandar o socorro na hora certa, assim como está preparando um exército na terra para vencer esses dias no poder do nome de Jesus. Levanta um povo vitorioso, levanta gente vitoriosa hoje. Que aquele que assiste essa mensagem seja mais do que vencedor, revestido da armadura espiritual para vencer toda a batalha e ter um tempo de conquista e vitória na tua presença. É o que nós oramos e te agradecemos, pedindo leitos vazios, pessoas curadas e muitas vidas vacinadas para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, graça e paz. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.